Olá, esse é o Vozes Entre Linhas, um podcast apresentado pela Fundação Faceb. Eu sou a Júlia Mello. Antes de começar o episódio de hoje, a gente vai começar pedindo para vocês acompanharem a Faceb nas redes sociais. Nós somos @Fundação Faceb no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Tem alguma dúvida de como achar a gente nas redes sociais? Vai no nosso site, no rodapé da página tem todas as informações linkadas. E por que acompanhar, né? Nas nossas redes vocês vão conseguir acompanhar nossa gestão de projetos, eventos que acontecem ao longo do mês e, claro, o Vozes Entre Linhas. Então, voltando para o podcast, o episódio de hoje, a temática é Janeiro Branco e como essa campanha impacta aí todas as outras campanhas ao longo dos 12 meses do ano. E para essa conversa a gente convidou a Vitória Souza, uma psicóloga queridíssima, e vou falar um pouquinho do currículo dela para vocês. Vitória Souza, ela é psicóloga formada pela instituição Univiçosa em dezembro de 2017, com especializações em MBA em gestão de pessoas, competência e coaching, comportamento alimentar e com outras pós-graduações em andamento em terapia do esquema. Suas principais abordagens utilizadas são a terapia cognitivo-comportamental e a terapia do esquema, além de possuir cursos de formação em hipnoterapia. Atualmente oferece atendimento presencial em Viçosa e também atende online pessoas ao redor do mundo, né? Então, Vitória, vamos... Pessoal, Vitória. Oi, gente. Eu acho que a Júlia já começou aí uma bela introdução, né? Eu sou Vitória Souza, sou psicóloga, atendo um pouquinho aqui presencial aqui em Viçosa e também online para todo o Brasil. Durante esse podcast aqui, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a minha trajetória e também sobre esses cuidados aí com a saúde mental. Então, né, falando em trajetória, Vitória, conta um pouquinho pro pessoal, né, como que começou tudo isso, como você chegou até a parte, né, dos cuidados com a saúde mental. Eu acho interessante a gente tratar sobre esse tema tão importante, né? Eu vejo que, infelizmente, as pessoas ainda têm um certo preconceito relacionados ao cuidado com a saúde mental, as pessoas ainda veem com muito preconceito como coisa de doido, como falta de Deus, né? Como frescura. E a gente tem que levar em consideração que a gente não consegue desassociar, né, o nosso corpo e mente. Se a gente está com uma dor física, a gente não vai, busca tratamento, a gente busca cuidados, e o cuidado com a saúde mental não é diferente. Quero aproveitar aqui o gancho para contar um pouquinho como foi a minha trajetória durante toda a minha pós-formação, né? Eu formei em 2017 e logo em seguida já dei início aí ao tratamento lá no SUS. Eu trabalhei em algumas cidades com SUS, em PSFs, e durante esse trabalho a gente trabalhava muito sobre a promoção, prevenção e a divulgação de saúde mental, tanto no acolhimento, até mesmo as promoções aí de saúde mental, as campanhas que são muito importantes, né, que são geradas aí pelo governo, pelo Estado. Então, você já entrou um pouquinho no ponto dos tabus, que são inúmeros acerca do cuidado, da necessidade de ter essa atenção à saúde mental. Então, a gente já vai abrir com uma pergunta, né? Terapia é para todos, a psicoterapia é para todos. Só que antes disso, Vitória, nessa parte, né, da sua trajetória, então, em relação a essa parte da infância, adolescência, sempre foi um desejo. Eu sei que na faculdade sempre tem a pergunta, no ensino médio, a pergunta, quando você ou um pouco criança, quando você crescer, você vai querer ser o quê? Eu quero ser astronauta. A Vitória respondia, eu quero ser psicóloga. É muito interessante sua pergunta. Durante a minha infância, né, transição de infância para adolescência, eu tive depressão e recebi cuidados na atenção básica de saúde com uma psicóloga, onde eu olhei e falei assim, cara, é isso que eu quero ser. Durante a minha adolescência, fui desenvolvendo quadros cada vez mais graves de ansiedade. Durante ali o início da vida adulta, tive também grandes episódios de compulsão alimentar. E durante todo esse tempo, né, de tantos transtornos, eu comecei a identificar e a ver que cuidar da saúde mental era algo fundamental. Quando eu fui fazer o meu vestibular,
eu não tive muita dúvida, lógico que pesquisei outras coisas, não queria perder outras oportunidades, mas psicologia sempre foi a minha primeira opção. Eu acho que eu tô nessa jornada aí da psicoterapia continuamente, né? Há 4 anos, fazendo pausas de pequenos meses. E realmente, quando a gente encontra um profissional que é aquilo ali, né? É uma pilaça pra gente nessa parte, a gente fica assim, eu queria fazer isso pelos outros também. Bate um pouquinho desse sentimento. Mas então, né, vamos lá, né? Psicoterapia é pra todos, Vitória? Eu poderia responder essa pergunta com sim e não. Por que sim e por que não? Sim, a terapia é para todos, porém não em todo momento. Todos nós, em algum momento da vida, a gente já passou por alguma situação que causou algum problema e a gente não soube lidar. A terapia, através do autoconhecimento, de técnicas, de ferramentas, a gente consegue lidar com esses problemas. Tem uma frase que é clássica e eu amo usar ela, que terapia não vai no psicólogo quem tem problema todo mundo tem, né? Vai no psicólogo quem quer aprender a lidar com esses problemas. Não que vão... E aí sempre tem alguém que brinca assim, mas então o psicólogo não vai resolver o meu problema? De forma nenhuma. O psicólogo vai te ajudar a lidar com esse problema. Então, nas situações adversas, seja nos relacionamentos, seja no relacionamento consigo mesma, né? Seja no trabalho, nessas questões aí de transtornos mentais, ansiedade, depressão, tudo isso o psicólogo vai te ajudar a criar estratégias para que você aprenda a lidar com essas situações adversas. Não tem receita mágica. Não tem receita mágica. E quando eu digo que não, se você consegue lidar com todas essas situações com muita clareza, com muita facilidade, né? A gente fala que quando a gente começa a entender e reconhecer as nossas emoções, não quer dizer que a gente vai parar de sentir elas, muito pelo contrário. A gente vai continuar sentindo ansiedade, momentos de tristeza. A situação, o ponto em si é eu entender o que eu estou sentindo, eu permitir essa emoção e eu saber o que fazer com ela para que ela não vire um grande transtorno. Que é o mais puro autoconhecimento. Exatamente, exatamente. Dentro disso, né, a gente falando sobre essa parte do Janeiro Branco, a campanha, a gente lembra também, às vezes o ouvinte não conhecia sobre a campanha do Janeiro Branco, porque ao longo do ano tem algumas que se destacam mais, Outubro Rosa, Novembro Azul e Setembro Amarelo. Então, às vezes, quem não conhece o Janeiro Branco, tá ouvindo pela primeira vez, fica assim, nossa, 2 campanhas sobre saúde mental no ano? Então, aí a gente reforça de novo a importância desse Janeiro Branco, né, e também Setembro Amarelo ao longo de todas as outras campanhas. E levando um pouquinho de dado pro pessoal, antes da gente passar para essa parte do dado, quer trazer mais alguma outra coisa? A gente pode ir seguindo? Pode seguir. Tranquilo. Então, trazendo um pouquinho sobre essa parte da importância do cuidado com a saúde mental, um tópico que a gente sempre aborda em todos os episódios é a democratização do acesso. Já falamos sobre democratização do acesso das pesquisas que são feitas nas universidades, da música, dos livros, e hoje é a democratização do acesso ao cuidado com a saúde mental. E aí, dentro dos dados, né, que nós temos aqui no Brasil, esses dados que a gente vai passar é do Instituto República, todas as referências estão sempre acompanhando nos nossos episódios e também na nossa newsletter que acompanha as edições do episódio. Então, tendo alguma dúvida, é só acompanhar a leitura. Esses dados é do Instituto República, que diz que 9 em cada 10 municípios brasileiros têm menos de um psicólogo e psicanalista no SUS a cada 1.000 habitantes. E a falta de profissionais, ele acaba restringindo o acesso ao atendimento psicológico de forma gratuita e ocorre, né, apesar do aumento de transtornos, o que pode agravar o sofrimento mental da população. Então, a gente percebe aí que não tem um certo suporte. Então, quando a gente faz a pergunta, psicoterapia é para todos? Tem a resposta do sim, não. Mas como é para todos se a gente não democratiza esse acesso também? E aí vem todo o que nós vamos falar agora, né, Vitória? Sim. Infelizmente, eu percebo que as autoridades, né, ainda não veem como uma prioridade aí esse cuidado com a saúde mental, a contratação dos profissionais de saúde mental, né? Infelizmente, a gente vê muito falar sobre saúde, na saúde pública, sobre a saúde física, né? Mas
pouco se fala em saúde mental. E a gente muitas vezes vê a saúde mental como um luxo, como algo um detalhe a mais, não como algo de prioridade. E, infelizmente, terminamos tendo pouco acesso aí a esse cuidado também. Então, quando a gente vê, né, menos de um psicólogo e psicanalista a cada 1.000 habitantes. Então, trazendo mais dados, o Brasil tem cerca de 439 mil psicólogos, segundo o Conselho Federal de Psicologia, o que resulta na média de 2 profissionais a cada 1.000 habitantes. E na rede pública de Aras, em São Paulo, e Olaria, aqui em Minas Gerais, são as únicas cidades a alcançar essa taxa que se espera ter como mínimo ali. E são 5.050 cidades com cifra abaixo de 1. Não sei, corta no meio o psicólogo, como que funciona. E os dados apontam que não há registros oficiais da presença de psicólogos na rede pública em pelo menos 400 cidades. Então, e em nível nacional, a média de psicólogos na rede pública a cada 1.000 habitantes cai para 0,18. Então... Infelizmente, né, Júlia, é uma realidade que a gente vê aí, pelo menos aqui no conhecimento das cidades vizinhas, é muito comum cidades com 8, 10 mil habitantes terem um psicólogo, né? Como que uma pessoa dá conta de atender tantas pessoas, né? E aí, se a gente fosse falar sobre o certo, o correto de ter esses cuidados, teria que ter um em cada escola, minimamente, né? Um em cada escola, um em cada unidade básica de saúde, um em cada hospital, e geralmente não é essa a realidade. É um profissional que atende todas as demandas, é impossível isso acontecer, né? Então, infelizmente, muitas vezes até o profissional de saúde fica adoecido mentalmente, porque a demanda é muito grande. E, como eu tinha dito anteriormente, pouco é colocado como prioridade. Então, quando tem cortes também, um dos primeiros cortes, infelizmente, é o psicólogo. E tem também a questão de desvalorização. Eu vejo que existe sim o conselho, ele tem uma base ali salarial, mas que não é cumprida pelas prefeituras, e aí cada vez mais existe essa desvalorização. Então, um profissional, né, que se desempenha em aprender mais, em buscar mais, em evoluir, ele termina não querendo trabalhar aí nesses lugares, né? Então, eu já escutei de coordenadores assim, que, mas a gente está tentando contratar e o psicólogo não quer, né? Eu coloco aqui a vaga e o psicólogo não quer, mas é justamente por essa desvalorização, né? A gente tem contas para pagar, tem outras coisas, e aí acontece muito essa desvalorização, infelizmente. Porque a gente pensa quais são as condições desse trabalho também. Exatamente. Porque quando a gente olha para esses números, igual você falou assim, minimamente um psicólogo por escola. Porque não sei quantos pacientes um psicólogo consegue atender, eu falo até pela qualidade do serviço ou pela sobrecarga mental também, porque nós vemos essa parte da sobrecarga mental no trabalho. Tem se tido muitos estudos agora na parte do burnout, né, que é a parte da saúde mental que envolve mais os trabalhos. Então, essa sobrecarga tanto do próprio profissional e também vira uma bola de neve de problemas, porque não tem o suficiente pelos municípios e os que tem também não conseguem dar conta de todo mundo. Então fica nessa situação insustentável mesmo. Mas, claro, né, para dar um pouquinho de luz para quem está escutando a gente, nós temos algumas opções. Tem as faixas de preço, né, dos psicólogos que atendem de forma privada. Tem também, na parte do SUS, tem o atendimento pelo CAPS. Aqui em Viçosa nós temos atendimento na divisão psicossocial para a parte dos estudantes, então tem esse suporte, né? É uma sobrecarga que o sistema de saúde pública sofre nessa parte do cuidado da saúde mental. Em outras partes também sofre essa sobrecarga, tudo muito sobrecarregado, mas a gente tem ali algumas saídas e... Igual a gente falou no começo, a Vitória ela atende também de maneira online. Então, se às vezes na sua cidade não encaixa no seu orçamento essa parte do privado, né, da consulta privada,
vai na internet, procure outros profissionais que às vezes encaixam com você. E aproveitando, rede social, Vitória, vocês encontram, a gente deixa aqui tudo linkado, vocês encontram a Vitória no Instagram com Vitória Souza _Pice, mas tudo linkadinho para vocês, para facilitar. Isso aí. E eu acho interessante a gente abordar também uma outra temática que você até falou sobre redes sociais, né? Muito tem se falado quando a gente fala de saúde mental sobre o aumento, né, de ansiedade, de depressão, principalmente pós-pandemia, e uma geração aí, a gente chama de a geração ansiedade, né? A geração que tem se crescido muito ansiedade, burnout, como você mesmo mencionou. Por que acontece? Por mais que, às vezes, as pessoas falam assim, isso é uma geração mimimi, tudo isso está acontecendo. Na geração passada, pouco tinha esse acesso à tecnologia, à informação. Hoje em dia, a gente vê problemas o tempo todo nas redes sociais, comparações nas redes sociais, né? Existe o tempo todo um certo medo do que pode vir a acontecer, do que está acontecendo. Isso tem adoecido cada vez mais as pessoas. E ao mesmo tempo que esse acesso às informações ela adoece, ela também traz a informação de que as pessoas precisam desse cuidado com a saúde mental. Então, por isso que cada vez mais as pessoas estão entendendo que precisa desse cuidado. Existe ainda quem tem o preconceito, como a gente mencionou. Sempre tem. Sempre tem, mas também existe também muitas pessoas que estão aí buscando essa busca, né, de melhorias aí de saúde mental, esse cuidado de saúde mental. É interessante quando você fala, né, sobre essas falácias comuns que a gente escuta sobre, antigamente não era assim, não tinha tanto isso. É o que a gente fala, existe, mas às vezes sempre existiu, mas de uma maneira mais velada. Ou às vezes ainda não sabia o que era. Então, sempre existiu ansiedade, sempre existiu os transtornos mentais, transtornos alimentares também. Só que agora a gente consegue dar luz para isso. Quando a gente dá luz para essas situações, aí começam pesquisas em cima e aí a gente consegue validar. E aí a gente volta no tabu que a gente falou no começo do episódio. Então com essas pesquisas, com essa validação que a gente consegue, dentro da saúde mental, abrir a mente das pessoas. Exatamente. Vamos lá, Vitória. Voltando pro Janeiro Branco, né? A gente falou da importância dessa campanha nos outros 12 meses do ano, porque o cuidado com a saúde mental, ele impacta todas as áreas da nossa vida, seja pessoal, profissional, familiar, na parte das amizades, autoimagem, autocuidado e também as outras campanhas agora no mês de fevereiro. O pessoal vai escutar esse nosso episódio voltando do carnaval, depois vai sair na quinta-feira, então, pessoal, e pós quarta-feira de cinzas, estamos em fevereiro. A campanha de fevereiro é fevereiro roxo e laranja. O roxo ele pega aí da parte das doenças crônicas, lúpus, Alzheimer e fibromialgia, e o laranja da parte da leucemia. E tem várias campanhas ao longo do ano, todo mês tem alguma. A importância da gente cuidar logo no primeiro mês, até o final da saúde mental, para a gente conseguir ir lidando com as demais também, né, Vitória? Eu achei interessante quando você falava sobre isso, que me lembrou uma fala que eu escutava muito lá no sistema público de saúde, que era assim, quando a gente ia fazer as campanhas de Setembro Amarelo, principalmente, que era, né, a minha função fazer, às vezes a gente escutava assim, mas não existe suicídio só em setembro, né? Não existe só... depressão não é só em setembro. Na verdade, todas essas campanhas, tanto o Janeiro Branco, quanto o Setembro Amarelo, esse fevereiro... O fevereiro é o que mesmo? Roxo e laranja. Roxo e laranja. Todas essas campanhas é um marco aí para a gente estar intensificando a fala sobre essa temática, mas o cuidado tem que ser durante todo o ano, e falar, intensificar essa fala sobre essa temática é para que as pessoas entendam o que é, do que se trata, como cuidar, porque a partir do momento que a gente consegue entender, a gente consegue buscar também ajuda se necessário. Com certeza. E aí, realmente, né, da gente... igual eu falei anteriormente, de dar à luz não significa que falou nesse mês, que é apenas nesse mês. Esse mês é só um momento
da gente realmente voltar as atenções para aquilo ali e não se deixar perder. Igual, por exemplo, as demais datas, vou ser bem clichê aqui, Dia das Mães. O famoso é Dia das Mães o ano inteiro, realmente, mas a gente tira ali um mês, um dia, um momento para dar o foco naquilo ali, a atenção que merece e lembrar mesmo que a memória da gente não ajuda. Então, lembrar que precisa cuidar, precisa fazer os exames de rotina e aí vai de você, querido ouvinte, acrescentar nos seus check-ups anuais, para quem faz seus exames de sangue anual, seus exames de rotina, acrescentem também cuidado com a saúde mental, né, Vitória? Não só a física, mas cuidado da mental também. Exatamente. Antes da gente seguir para o nosso quarto momento, passar algumas diquinhas, quer acrescentar alguma coisa, algum tópico, alguns dados? Não? Eu então acho vamos... que ao longo a gente vai falar ainda sobre as dicas, eu acho que vamos chegar lá no ponto. Então vamos seguir. Como falei, quem está nos ouvindo, seja quem aproveitou o feriado para descansar, seja quem aproveitou o feriado para correr atrás do trio, todo mundo escutando a gente, as diquinhas para qualquer que seja o seu tipo de pessoa durante o carnaval, sua personalidade no carnaval, é autocuidado, né? Porque quando a gente fala da saúde mental, a gente fala do autocuidado também. E a gente vem aqui para desmistificar algumas coisinhas sobre quem acha que autocuidado às vezes é só da parte estética. Vamos quebrar mais um tabuzinho aí na cabeça de vocês. E aí, Vitória? Diquinhas de autocuidado pós-carnaval e também não só pós-carnaval, que dá pra gente aproveitar aí no ano todo. O autocuidado, ele é essencial, né? É muito comum as pessoas entenderem o autocuidado só como cuidado estético e muitas vezes elas cuidam muito das pessoas à sua volta, né? As pessoas que amam e esquecem desse autocuidado, desse auto-amor próprio, né? O autocuidado, ele vai muito além desse cuidado de só ir ao salão, cuidar das unhas, fazer a barba, né? O autocuidado, ele também está relacionado a nosso sono, o sono regular, o sono reparador. A gente precisa, né, cuidar aí da qualidade de sono. Eu vejo muitas pessoas negligenciando o sono, né, achando que tem umas frasezinhas assim, meio que dorme enquanto os outros trabalham, não sei como é que é, trabalha enquanto eles dormem, estuda enquanto eles dormem. E isso eu acho uma grande besteira, porque a gente precisa se recarregar para que a gente fique produtivo. Então a gente precisa ter esse sono de qualidade, né? A gente precisa também ter uma prática de atividade física regular. Quando a gente fala sobre prática de atividade física regular, ela é extremamente importante, né? Cuidados com a alimentação, cuidados com a hidratação. E também, né, a gente não pode deixar de falar sobre os cuidados com a saúde mental. E cuidados com a saúde mental envolvem ter bons relacionamentos, ter boas relações, né? Quando a gente fala relacionamentos, não é só os relacionamentos amorosos, os relacionamentos dentro do trabalho, os relacionamentos consigo mesmo, com a família, tudo isso envolve o autocuidado. E se você que está ouvindo a gente tem alguma dificuldade em manter esse autocuidado, em manter essa harmonia, esse equilíbrio aí entre tudo isso aqui que a gente mencionou, é importante a gente procurar um profissional de saúde mental para estar ajudando aí nesses quesitos. Então, para quem fica esperando, vou esperar virar o ano, fazer minhas metas, resoluções, coloquei na resolução também o cuidado com a saúde mental e o autocuidado, aproveitando aí. Eu sou da teoria de que a gente faz o ano inteiro. Mas para quem esperou esse momento, fevereiro ainda é começo do ano. Não se auto-sabotem, tá em outro tópico da saúde mental. Mas nessa parte realmente dos ciclos, né? Então foi muito interessante, Vitória, essa fala sua de que o autocuidado é também cuidar de quem tá ao nosso redor, mas no sentido de ciclos, relações, amizades. Então, às vezes, alguma coisa que não tá funcionando, a gente às vezes não consegue, né? E quebrando esses ciclos, e aí com esse auxílio a gente vai conseguindo visualizar tudo isso. Eu sou testemunha de psicoterapia, então eu sou muito suspeita para estar falando. Mas é interessante você reforçar aqui que realmente essa parte do autocuidado, ela envolve o autocuidado, cuidar da pessoa, do indivíduo como um todo. E o todo envolve também essa parte de relações, de sono, de tudo. E
A atividade física, você falou, tocou aí num pontinho muito interessante. Na dica cultural que a gente dá, é uma tradição do nosso podcast quando tá chegando no final, a gente dá uma dica. Normalmente é um livro, um filme, um documentário, uma conta no Instagram interessante. Hoje a gente mudou essa dinâmica um pouquinho. A dica de hoje vai ser atividade física, exercícios. Vou deixar a Vitória falar antes, que tem muito mais embasamento para falar do que eu sobre essa parte. Quem já foi meu paciente, quem me conhece nas redes sociais, sabe que eu tô sempre batendo na tecla sobre atividade física regular. Atividade física regular, sendo ela no mínimo 3 vezes na semana, no mínimo 30 minutinhos. Seja aquela que você gosta, né? Uma caminhada, uma musculação, natação, dança, boxe, seja o que você gostar de fazer. Ela é extremamente importante para regular, né, os nossos ciclos, é importante para a gente melhorar a nossa qualidade do sono, o apetite. Quando eu falo apetite, às vezes a pessoa fala, mas eu já como muito, né? Na verdade, é para regular essa noção que a gente tem de fome, de saciedade, para ajudar também na regulação do humor. Quando a gente faz atividade física regular, a gente se sente menos ansioso, se sente mais disposto, ajuda também na concentração. Então, eu sempre vou falar e promover a importância da atividade física. Eu sei, né, você que deve estar me escutando aí, deve estar falando, mas eu já tentei tantas vezes e não consegui dar consistência, né? É importante a gente trabalhar aí com metas que são reais. Quando a gente fala no mínimo 3 vezes na semana, no mínimo 30 minutinhos, é importante você colocar isso como uma prioridade na sua vida. Quando esse é o mínimo, né? O ideal seria que a gente fizesse todos os dias ou pelo menos 6 vezes na semana. Mas se dentro das suas possibilidades só 30 minutinhos é o possível, faça dentro da sua casa, faça durante um passeio, mas é importante fazer. A gente não pode negligenciar isso, porque quando a gente deixa essa atividade física de lado, né? A gente termina afetando outras áreas que são importantes pra gente. Então é muito comum as pessoas chegarem reclamando de que tá mais ansioso, que não tá dormindo bem, que tá comendo demais, que não tá conseguindo ter apetite. E aí a primeira pergunta que eu sempre vou falar, e aí, como que tá a atividade física? Como que tá o ritmo da atividade física? Tem feito, né? Então a atividade física, gente, é muito, muito, muito importante. E realmente, a Vitória falou assim, a gente entra na parte de democratizar o acesso de novo, a rua é de graça, fazer uma caminhadinha, tá chovendo, eu sou do time, eu mantenho minha rotina de exercícios, e o que eu gosto de fazer, às vezes, realmente me dá uma preguicinha de ir na rua, o que eu faço em casa mesmo? Boto uma música no fone para não atrapalhar meus vizinhos e vou fazendo ali mesmo, faço uma dança, um movimento, só para sentir que eu dei aquela movimentada. E realmente, gente, no final a gente sempre se sente melhor. Às vezes dá aquela preguicinha no começo, mas depois, me corrige se eu estiver errado, dá uma descargazinha hormonal. Sim. E a gente fala assim, nossa, que... E dorme melhor e vai... É uma bola de neve do bem. Sim. É uma bola de neve do bem, mas nessa bola de neve de bem-estar, né? O sentimento que proporciona depois. Então, aí a gente volta em outra fala da Vitória de hoje nós estamos muito conectadas, né? No começo sobre essa parte do cuidado mental e do físico. Então, você pensa assim, nossa, mas... as outras áreas da saúde já me pedem para fazer exercício físico, bom pro coração, bom pro pulmão, e aí você percebe, nossa, bom pra minha cabeça também. Eu sempre falo assim, você vai no médico, ele fala, faça exercício físico, vá no nutricionista, faça exercício físico, vai no psicólogo, faça exercício físico. Então, exercício físico realmente é uma coisa que tem que ser primordial, é importante a gente inserir isso na nossa rotina. Eu sempre falo, Júlia, que se a gente for parar para pensar, já entre discussões, assim, às vezes as pessoas falam, mas
trabalho a vida inteira e sempre fiz isso, nunca precisei disso. Tá, a gente tem que levar em consideração que antigamente, há alguns anos atrás, para que a pessoa fizesse locomoção, era a pé, né? Ela tinha que andar muito tempo a pé. Todos os serviços, a maioria eram manuais. Então, tinha esse desgaste físico aí através das atividades. Hoje em dia, a gente pede comida e a comida chega na nossa porta, né? A gente mal sai de casa para trabalhar. Tem os trabalhos remotos. Tem os trabalhos remotos. A gente saiu, a gente tem um carro na garagem, a gente entra dentro do carro e vai para outro lugar. A gente gasta muito pouco essa energia. E é uma energia que foi feita para ser gasta, né? Então, se a gente não faz isso de forma induzida, através desses exercícios programados, isso vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Pode ser que não esteja dando agora, mas vai vir ser um problema mais tarde. Falando uma frase sua, não tem como separar corpo e mente. Então, o exercício ele vai beneficiar os dois lados. E aí, vou só voltar, antes da gente encerrar, voltar num tópicozinho que você falou sobre essa parte do mínimo, né? De trabalhar com essa meta mínima das 3 vezes na semana, dos 30 minutinhos durante essas 3 vezes, justamente para ajudar você nessa percepção também, né? De conseguir atingir hoje, aí você vai sentindo essa motivaçãozinha e vai tendo esse estímulo mesmo para seguir, e aí com o tempo você vai perceber os benefícios, tanto de fazer essa parte dos exercícios, quanto para tudo que nós falamos aqui, dessa parte do acompanhamento com o psicoterapeuta, do psicólogo, dessa parte das dicas do autocuidado no geral, de dormir bem. Então você vai perceber esse resultado e vai falar assim, nossa, realmente, era tudo verdade quando eles falavam, era tudo verdade. Então, antes de finalizar a parte da dica, essa diquinha foge um pouquinho, mas já que a gente ainda não encerramos o verão, estamos voltando aí de um carnaval, eu espero que vocês já tenham feito isso durante os bloquinhos, passar protetor solar, né? É um clichêzinho, mas entra aqui também. Uma diquinha bônus aí, sempre bom a gente reforçar essa parte na hora do exercício físico, às vezes vai correr, vai caminhar, tá com sol, passa aí, né? Só uma descontraçãozinha aí que não pode faltar. É um autocuidado também. É um autocuidado, então não fugir do tema no final das contas. Vitória, muito obrigada. Vou pedir aí mais uma vez, onde o pessoal te encontra? Redes sociais, WhatsApp, onde é que você tá? Instagram. Lá no Instagram mesmo tem o link de contato comigo pelo WhatsApp, né? O meu Instagram, a Júlia já disse, vou reforçar aqui, Vitória Souza, _PC. Lá eu falo muito sobre a temática de comportamento alimentar, que é a minha área de especialização, mas também trabalho com outras áreas relacionadas à ansiedade, depressão e tudo que envolve aí a saúde mental. Vou reforçar para vocês também as redes da FACEV. Nós somos Fundação FACEV, @Fundação FACEV no Instagram, Facebook, Twitter, e vou reforçar de novo acerca do LinkedIn. Nós temos uma novidade para o pessoal, vou dar 2 recadinhos. Nós já falamos em 2 episódios, que é o Emerge. Os prazos ainda não se encerraram quando saiu o episódio. Vai até dia 23 de fevereiro. Vocês têm até esse prazo. Então, você, cientista que está trabalhando em uma pesquisa, reúna sua equipe de 3 a 4 pessoas. Todos precisam se inscrever nesse formulário. É um programa de inovação para cientistas. Vai passar por uma parte de consultoria ali, para você conseguir pegar o seu projeto que você já tem como pesquisa e tá levando para o mercado de trabalho, transformando em produtos e serviços que dá retorno para a sociedade. Aqui em Viçosa, na nossa universidade, a gente tem as 4 pilastras e a gente sempre costuma brincar assim, tirar o conhecimento das 4 pilastras para lá, né? Das 4 pilastras para fora. Então, o convite fica feito mais uma vez. E o segundo recadinho é da nossa newsletter homônima do nosso podcast, também Vozes e Entrelinhas. No último episódio, a gente contou das projeções da FACEV, fez uma retrospectiva de 2023 e fez as projeções de 2024. Então, a gente teve a reforma no nosso site. Entrando no nosso site, www.facev.org.br, vocês conseguem acessar logo na página inicial a parte da inscrição para a newsletter. Então, lá você vai ter textinhos que conversam com os episódios. Então, a próxima edição vai trazer um pouquinho de dados sobre Janeiro Branco, vai trazer um pouquinho de dados que a gente trouxe aqui, dados diferentes também, e vai ter ali atualizações sobre a fundação no geral e sobre o que mais vocês quiserem ouvir, porque
a próxima edição tem um questionário que a gente quer saber o que você espera da nossa newsletter. Vitória, muito obrigada, foi um prazer nossa conversa. Como primeiro episódio do ano, a gente trazer essa temática, eu acho que é um start perfeito pra gente começar o ano bem, pra gente começar o ano falando daquilo que importa e que às vezes a gente acaba por negligenciar, e essa negligência ela vem às vezes por falta desse conhecimento que, né, pensando na população no geral, às vezes as pessoas realmente não sabem da importância de você cuidar da sua saúde mental, de você fazer um acompanhamento com um psicólogo. Então, é importante a gente começar o ano falando sobre esse assunto, que é tão importante quanto qualquer outro que a gente traga. Também é uma área do conhecimento, também temos pesquisas, e as pesquisas em cima disso reforçam cada vez mais a importância de ter essa parte associada com todos os outros cuidados que a gente tem na parte da saúde. Então, muito obrigada, foi um papo muito proveitoso, foi uma alegria tê-la aqui. Eu já conheço a Vitória, já tem um tempinho, alguns convidados eu já tenho um pouquinho mais de vivência, outros nem tanto. A Vitória realmente já conheço tem um tempo, foi muito bom tê-la aqui, foi muito proveitoso, você trouxe insights maravilhosos e dicas muito boas. Espero que todo mundo siga as dicas que foram dadas aqui no episódio. Agradeço você, Júlia, pelo convite, a FASEV também, e quero reforçar aqui o cuidado com a saúde mental é extremamente importante. Se cuidem de vocês, porque isso é extremamente importante. Eu acho que não tem palavra para resumir melhor, compilar tudo isso, que é frase, né, para compilar tudo isso que a gente falou nesse episódio, né? É importante, então deem a devida importância. Eu acho que a leitura é essa, deem a devida importância, não negligenciem nenhuma área da sua saúde, do seu corpo, e lembre corpo e mente, os dois caminham juntinhos, e hoje a gente confirmou isso com a nossa conversa. Exatamente. Obrigada, Vitória, obrigada a você que escutou a gente até o final também. Esperamos no próximo episódio. Tchau. Tchauzinho.